Vamos falar do culto cristão no lar. E iniciando, nós vamos ler um poema de João de Deus, o grande poeta português, através de Chico Xavier, intitulou esse poema até de uma maneira curiosa, chamado A Igreja em Casa. E ele diz o seguinte: do culto cristão no lar nasce a fonte cristalina de bênçãos da paz divina, de dons de divina luz. Nele aprendemos a amar, a dor, a luta, a alegria e a iluminar cada dia na inspiração de Jesus. Cultiva em teu doce abrigo a sublime sementeira que te guarda a vida inteira no amor, na consolação. Sentirás então contigo, sobre a crença que te abrasa, o Evangelho vivo em casa e o Mestre no coração. Esse é um poema extraordinário de João de Deus, né? Muito oportuno, e olha o título dele interessante, A Igreja em Casa. Por que a Igreja em Casa inspirou esse espírito? Por que esse espírito foi inspirado a dizer a Igreja em Casa? Porque, em verdade, a nossa igreja é nosso lar, nossa casa. Nós não temos templos religiosos. Nosso templo religioso é o nosso lar. O centro espírita é uma casa de trabalho à luz da oração, não é casa de oração. Se você pensar, chamar um centro espírita de casa de oração, está equivocado, porque Jesus não instituiu nenhum lugar como casa de oração. E nós procuramos, sempre que possível, seguir os ensinamentos de Jesus, né, fielmente. O único lugar que Jesus recomendou a oração foi no lar. O único lugar. Não há nenhuma passagem no Novo Testamento que mostre Jesus falando, orientando as criaturas para irem a um templo orar. Não. A única referência que ele fez a local para a oração é o lar. Está lá no Evangelho de Mateus, o registro no capítulo 6, no versículo 6. Durante o Sermão da Montanha, Jesus diz o seguinte: quando quiseres orar, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que tudo vê, em oculto te atenderá. Ora, Jesus então chama a criatura, ainda que sozinha, ela se entra no seu canto onde dorme, e lá ele comunga com o Pai Celestial, conversa com Deus, falando das suas alegrias, das suas aflições, dos seus anseios, faz os seus pedidos, seus agradecimentos, etc. Ali, no recesso do lar, no santuário do lar. A pessoa vai dizer, mas um lugar onde dormir você tem. Veja que no livro de Neio Lúcius, Jesus no Lar, é um livro interessante, psicografia de Chico Xavier. O nome é Jesus no Lar. E o Neio Lúcius, no capítulo 1, diz o seguinte, fala até de maneira poética, a noite se fizera bela e tal, e coberto, fala do luar, coisa e tal. Jesus hospedado-se provisoriamente no lar de Simão Pedro, começou o diálogo dizendo o seguinte, né? Pedro, aí fala sobre a finalidade do lar, que o lar é o exportador dos caracteres para o mundo e tal, e coisa. Depois ele diz, no final do capítulo, Jesus diz a Pedro, Pedro, por que não acendemos aqui, em torno desta mesa, onde você reparte o pão,
nós não recebemos a luz que nos vem do alto, através da meditação, da leitura nobre, etc. E Pedro diz, Neio Lúcio, Pedro, sem saber o que responder, seja feito como deseja, Senhor. E Jesus diz lá então, o Neio Lúcio diz o seguinte, e Jesus, desenrolando os escritos da sabedoria, inaugurou na terra o primeiro culto cristão no lar. É interessante observarmos isso, que reunião no lar não é reza. Há uma oração no começo, uma oração no final. Pode haver até uma oração em favor de alguém, etc. e tal, mas não é reza. Jesus, veja bem, desenrolando os escritos da sabedoria, ele mostrou que era leitura nobre, comentário elevado sobre assuntos espirituais, ali no recesso do lar. Desenrolando os escritos da sabedoria, porque naquele tempo não havia livros como nós conhecemos hoje. Eram escritos que eram enrolados, né? Jesus inaugurou na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós temos esse testemunho assim muito claro. E Jesus não proferiu ali nenhuma oração, nenhuma repetição e etc. e tal. Não. É claro que nós fazemos o culto do Evangelho no lar, fazemos uma oração no começo e fazemos uma oração no final. É muito simples o culto no lar. Há pessoas que dizem, mas eu não sei falar. Mas não precisa saber. Você não sabe falar com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu avô, com o seu avó, com o seu pai, com a sua mãe. Faça da mesma maneira. Converse. É uma conversação elevada em torno de temas nobres. E você encontra esses temas no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, ou na vastíssima coleção de assuntos religiosos contida na obra de André Luiz. Na obra de André Luiz. Você tem ali assunto para comentar durante muito tempo, porque são 16 livros próprios para serem lidos, capítulo após capítulo, e comentados no culto do Evangelho no lar. Começar com Nosso Lar e terminar por E a Vida Continua. Que é um outro livro também, mas esse outro livro é para estudos mais profundos. São esses livros, né, que nós falamos aqui. Então, reunir a família em torno da mesa, onde nós nos assentamos, quantas vezes por semana? Aqueles que são mais sóbrios, pelo menos 21 vezes, para se alimentarem nas 3 refeições diárias. Há outros que são mais entusiasmados, aí que vão até para 28, né? Fazem 4, ou outros fazem até 5, vão para 35, fazem 5 refeições por dia. Por que não nos reunirmos em torno da mesa uma vez por semana? Durante meia hora ou 1 hora. Em minha casa eu faço sempre o culto de 1 hora. Fazemos o culto no lar, no recesso do lar, lembrando da recomendação de Jesus, quando quiseres orar, né? Entra no teu aposento e fechada a porta. Ele falou uma pessoa só. A família toda se reúne na sala para estudar, para ler, para comentar. Agora não é para rezar. Porque eu já ouvi pessoas falarem, hoje estou precisando ir ao centro para rezar. Não, você vai ao centro para estudar, para colaborar, ou então para buscar socorro através do passe ou da água fluida. Para orar, para rezar. Aliás, espírita não reza, porque reza é repetição inconsciente de algo que foi decorado. O espírita ora, se dirige ao alto
aos bons espíritos, a Jesus ou a Deus, né, produzindo a sua mensagem de que ele necessita no momento. Nós devemos fugir dessas orações pré-fabricadas, porque, de um modo geral, a pessoa repete mecanicamente, não põe o seu entendimento, a sua compreensão, né, ali naquilo que está falando. Então, ali em torno da mesa, lendo um capítulo do livro, de um desses livros de André Luiz, né, você tem assunto para comentar, assunto elevado, que foge do trivial, da conversa, muitas vezes, até não edificante, uma conversa ruim, assunto. Ali você vai falar sobre a vida no mundo espiritual, como se dá a vida no mundo espiritual, etc. e tal. Quer dizer, você vai ter uma oportunidade de fazer um ensaio aqui na Terra para o seu retorno ao mundo espiritual. Porque eu não sei se eu vou falar novidade para muita gente, né? Nós vamos retornar ao mundo espiritual algum dia, né? Então, se nós vamos retornar ao mundo espiritual, temos certeza disso, que não vamos acabar, nem vamos virar uma fumacinha que sai por aí tremelicando ao vento. Não, a alma, né? Não, nós sabemos que somos nós que vamos para o mundo espiritual, apenas sem o corpo físico, com o nosso corpo espiritual, como é fartamente ensinado na doutrina espírita e foi largamente demonstrado por Jesus. Nós somos espíritos imortais temporariamente encarnados. Vamos perder a roupagem física e vamos para o mundo espiritual, voltar para lá de onde nós viemos. Agora temos que voltar melhores, mostrando o aproveitamento que nós fizemos aqui na Terra durante esse período que passamos aqui como num estágio, né? Então, no culto do Evangelho no Lar é que você tem a oportunidade de sentir mais proximamente essa vida espiritual, deixando de lado por momentos, por uma meia hora ou uma hora. Em minha casa sempre fizemos o culto no lar, 1 hora. E pensar um pouco em valores eternos, esquecer o momento, essas preocupações do momento e etc. As preocupações materiais são nobres, são sérias, é claro. Nós estamos encarnados, temos interesses aqui, temos deveres a cumprir, temos que ter a nossa atuação consciente no mundo espiritual, mas não perdendo nunca de vista que nós somos espíritos imortais que vamos retornar ao mundo espiritual. Então, como bons viajantes que se preparam para passar uma temporada no exterior, arrumando roupas, etc., procurando saber dos costumes lá, como as pessoas agem lá, a língua que falam, até gente que aprende língua, pelo menos rudimentos de uma língua que vai falar no outro país. Então, nós estejamos preparados para isso, meus irmãos e meus irmãos. Então, nos preparemos para a vida espiritual através do culto do Evangelho no Lar. E nessa preparação nós vamos melhorar sensivelmente a nossa atuação aqui na Terra, durante o tempo que nós estamos aqui. Porque não raro, as leituras que fazemos no nosso lar nos põem a meditar sobre a transitoriedade do uso dos bens terrestres, sobre a questão da vivência das virtudes que o Evangelho nos ensina, o nosso relacionamento com os nossos familiares, com os nossos amigos, porque nós não temos inimigos, né? Nós somos cristãos. A inimizade pode vir de lá para cá. Nós nunca vamos cultivar a inimizade, né?
vamos trabalhar sempre no sentido de eliminar as inimizades, a animosidades. E quando não conseguimos de pronto, nós recorremos à oração. Aí é justo, é lícito que nós oremos mesmo, buscando em Jesus, nos bons espíritos, em Deus, nosso Pai, as forças para nós nos libertarmos de pensamentos de mágoa, de revide, né, etc. Então, o culto do Evangelho no Lar é que nos leva à meditação. Nós aprendemos ali um verdadeiro curso de boa conversação. Não jogar a conversa fora. Direcionarmos os nossos comentários para assuntos nobres. Se a gente lembra de alguma coisa menos edificante, naquela hora você não comenta. Depois você então aprende que você não deve comentar aquilo nunca. Não, é um verdadeiro curso de aperfeiçoamento espiritual que nós podemos fazer em casa, sem termos um mestre encarnado ali a nos orientar. Não, os livros estão aí. Os bons espíritos que acorrem ao lar onde há um momento de oração, um momento de paz, né? Um momento de estudo, de meditação elevada, não tenha dúvida. Espíritos amigos que estão trabalhando nas circunstâncias, muitas vezes vão para ali. Vão para ali, não tenhamos dúvida. Pelo menos um espírito amigo estará ali, mas às vezes são vários, porque eles vêm exatamente para usufruir desse ambiente favorável que nós formamos. Eu costumo até formular o seguinte pensamento. É como se o espírito estivesse lá fora, no sol quente, e você oferecesse uma sombra, a sombra agradável de uma árvore frondosa, onde há um frescor, o ar fresco, etc. Um clima agradável para a criatura descansar. Porque muitos espíritos que trabalham aí como guardas, como servidores do mundo espiritual, estão por aí, né, necessitando muitas vezes de um repouso, de um refazimento, se aproveitam dessas horas. E quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar, nós estamos oferecendo o nosso lar, a nossa casa, para que possam espíritos amigos, né, repousarem ali. É claro que eles não vão invadir a sua privacidade doméstica, né, mas você oferece uma sala, como você recebe um amigo, uma pessoa na sua casa para visita, eles ficam ali e se beneficiam do ambiente próprio que nós formamos, porque num lugar onde se ora, cria-se um clima espiritual favorável e muito que afeta muito os espíritos desencarnados. Da mesma maneira com que eles sentem mal num ambiente onde há discussão, onde há brigas, onde há mágoa, etc., se sentem bem nos momentos nos ambientes onde são comentados assuntos nobres, assuntos evangélicos, etc. Então, façamos do nosso lar o nosso templo. Lembrando do feliz título do poema de João de Deus, A Igreja em Casa. Eu sempre falo, no mundo não há lugar para mim mais sagrado do que o meu lar. Meu lar, meu santuário maior. Muita paz.